Olá, queridos estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Luara e nós vamos para mais uma aula de matemática. Pessoal, então hoje nós vamos falar sobre medidas de capacidade, que é algo relacionado ao que a gente viu na nossa aula passada, que foi medidas de volume. Lembram quando eu falei para vocês a respeito do que era o volume e do que era a capacidade? O volume, então, era o corpo e a capacidade é o que estava contido dentro deste corpo. Então, hoje nós vamos falar exatamente sobre isso que está dentro de algum recipiente, que é chamado de capacidade. Bora lá, acompanha comigo na tela. Então, as medidas de capacidade, elas fazem parte do nosso dia a dia. Elas são utilizadas, por exemplo, quando nós queremos saber quantos litros de água estão dentro de um tanque, ou ainda, quantos litros de leite estão dentro da caixa. Portanto, são empregadas em medição de líquidos, tá? Perceba, então, que geralmente o litro, ele é utilizado como referência ao se falar em líquidos. Isso porque ele foi definido pelo nosso Sistema Internacional de Medidas, o nosso famoso SI, como a unidade padrão de medidas de capacidade. Então, o litro é a nossa unidade padrão de medida de capacidade. No entanto, existem outras unidades de medida. Você quer saber quais são? Acompanhe então que eu vou explicar para vocês. Então, quando a gente fala de medidas de capacidade, a gente está então tratando de medidas de líquidos, né? Então, se a gente está falando de líquidos, na maioria das vezes vocês vão ver a relação com o litro. Mas é porque o litro é a nossa unidade padrão de capacidade. Porém, nós temos também outras unidades de medida relacionadas, então, à nossa capacidade para medir esses nossos líquidos. Vamos ver, então, quais são elas. Acompanha comigo na tela. Em algumas situações, é necessário utilizar medidas de capacidade que vão ser maiores ou que vão ser menores do que o nosso litro. Por exemplo, uma lata de refrigerante comporta menos que 1 litro. Já uma caixa d'água pode ter capacidade para mais de 2.000 litros, bem maior do que 1 litro. Então, vai depender do que, gente? Vai depender da sua situação, da situação em que você está querendo medir a capacidade de algum determinado recipiente. Então, quando a gente está tratando de recipientes que são menores do que 1 litro, a gente vai tratar, então, com unidades de medida menores do que o litro. Quando nós estamos tratando, então, de recipientes que são muito grandes, que tem vários 1.000 litros ali dentro, a gente, então, vai tratar de unidades de medida que serão maiores do que o nosso litro, tá bom? Então, vai depender da sua situação. Então, vamos entender melhor sobre essas nossas outras unidades de medida aí de capacidade. Acompanha comigo. Assim como nas outras medidas citadas anteriormente, a grandeza-capacidade ela possui múltiplos e submúltiplos. Os múltiplos do litro, então, serão o quilolitro, que é escrito por KL minúsculo, o hectolitro, escrito por HL minúsculo, e o decalitro, escrito por DAL minúsculo. E todos esses múltiplos, eles serão, então, unidades maiores do que o nosso litro. Os submúltiplos, eles já serão menores do que o nosso litro, e eles são determinados pelo decilitro, por DL minúsculo, centilitro, CL minúsculo e mililitro, ML minúsculo. Vejam então que assim como a gente viu nas outras unidades de medida, aqui nós também temos múltiplos e submúltiplos de uma unidade padrão. Nesse caso da capacidade, a nossa unidade padrão é o litro. A partir dele, então, nós temos múltiplos, que são unidades de medidas maiores do que o litro, e a gente tem os seus submúltiplos, que são as nossas unidades de medidas menores do que o litro. Lembram? Já ouviram falar sobre essas unidades de medida?
Provavelmente sim, especialmente o mililitro, que é o nosso famoso ml, provavelmente você se depara com ele aí no decorrer do seu dia a dia, não é? Então vamos continuar entendendo melhor sobre essas nossas unidades de capacidade. Acompanha comigo. Como fazer então a conversão dessas unidades? A conversão entre as medidas de capacidade também podem ser realizadas com base no nosso sistema de numeração decimal. Nesse caso, realiza-se uma multiplicação ou uma divisão por 10. Veja na tabela a seguir. Então, pessoal, nós já vimos a conversões de outros tipos de unidades de medida, né? Mas todas elas a gente utilizou, então, o nosso sistema de numeração, que é o decimal. Então, assim como nas outras, aqui também para a gente poder fazer as conversões, ou a gente vai multiplicar por 10, ou nós vamos dividir por 10, para poder fazer uma transformação de uma unidade de medida para outra, sendo elas de capacidade, ok? Então, vou colocar na tabelinha aí para a gente identificar como fazer essas transformações. Acompanha comigo na tela. Então, nós temos aí, ó, de quilolitro para hectolitro, multiplica por 10. De hectolitro para decalitro, multiplica por 10. De decalitro para litro, multiplica por 10. De litro para decilitro, multiplica por 10. De decilitro para centilitro, multiplica por 10. E de centilitro para mililitro, também multiplica por 10. Ou seja, se eu estiver fazendo uma transformação para a direita, eu sempre vou ter aí uma multiplicação. Agora, se eu for fazer o caminho inverso, eu também vou fazer a operação inversa. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, de mililitro para centilitro, eu divido por 10. De centilitro para decilitro, eu divido por 10. De decilitro para litro, divido por 10. De litro para decalitro, divido por 10. De decalitro para hectolitro, divido por 10. E por último, de hectolitro para quilolitro, divido por 10, né? E se eu quiser, por exemplo, fazer direto a transformação do quilolitro para litro? Em vez de eu multiplicar por 10 uma, duas, três vezes, eu posso direto multiplicar por 1000. Ou, por exemplo, se eu quiser transformar direto do litro para o mililitro, eu posso multiplicar direto por 1000. Assim como do ml, né, que é o mililitro para litro, eu posso também dividir direto por 1000. Fechou? Muito parecido com o que a gente já viu aí nas outras unidades de medida, tanto a de comprimento quanto as outras todas que nós trabalhamos aqui dentro das nossas aulas sobre unidade de medida. Tranquilo? Acompanhou? Então, se eu estou transformando para a direita, multiplico por 10. Se eu estou transformando para a esquerda, eu divido por 10. Fechou? Então, bora continuar. Agora, eu vou aplicar aí para vocês em alguns exemplos para que vocês compreendam melhor como fazer essas transformações com as nossas unidades de capacidade, beleza? Então, bora lá. Temos aí dois exemplos. O exemplo de número 1 diz o seguinte: 80 ml de água correspondem a quantos litros? Então, ele está querendo que eu transforme mililitro para litro, ml para litro. Volta lá na sua tabelinha, ó. Tá querendo transformar ml para litro, ou seja, a gente tá indo com a setinha aí para a esquerda 3 casinhas. Então, em vez de dividir por 10 uma, duas, 3 vezes, a gente pode dividir direto por 1000. Então, vamos responder a esse primeiro exemplo. Seguindo a tabela de conversão, nós podemos perceber que para converter de ml para L, que é litro, devemos dividir 80 ml 3 vezes por 10, que é o mesmo que dividir por 1000. Portanto, 80 dividido por 1000 é igual a 0,08 litros. E essa é uma informação muito importante, então, né, pessoal?
Isso significa o quê, né? É uma relação que vocês vão utilizar muito, que 1 litro equivale a 1.000 mililitros, ou seja, 1 L equivale a 1.000 ml. Fechou? Com essa relação você consegue converter tanto de litro para ml, quanto de ml para litro. Fechou? Tranquilo? Então, bora lá que eu acho que temos mais um probleminha aí para vocês, mais um exemplo. Acompanha comigo. O exemplo de número 2 diz o seguinte: 10 decalitros de leite correspondem a quantos decilitros? Vamos voltar lá na nossa tabelinha, decalitro para decilitro. Decalitro tá aqui para decilitro, então estou indo para a direita, então eu vou multiplicar. E são 2 casinhas para a direita, então eu multiplicaria por 10 uma, multiplicaria por 10 2 vezes. Então vamos responder ao nosso exemplo. Seguindo a tabela, então, de conversão, nós podemos perceber que para converter de decalitro para decilitro, nós devemos multiplicar 9 decalitros 2 vezes por 10, certinho? Aqui colocou 9, né, gente? Mas não é 9 não, aqui tinha pedido 10, mas vamos seguir o ritmo, né? Então, vamos imaginar que aqui seja 9 para a gente poder terminar aí. Dá a mesma coisa. Então, 9 decalitros 2 vezes por 10, isto é, multiplicar direto, em vez de multiplicar por 10 uma, depois multiplicar por 10 2 vezes, a gente vai multiplicar direto por 100. Então, 9 vezes 100 é igual a 900 decilitros. Ou seja, isso significa, então, que 1 decalitro equivale aí a 100 decilitros. Fechando aí o nosso segundo exemplo. Tudo bem? Conseguiram então compreender como é que nós vamos fazer essas conversões? Basta então vocês pensarem nas ordens dessas nossas unidades de medida. Sempre pensando então que os nossos múltiplos, elas são unidades de medida maiores, nesse caso da capacidade, do que o litro. E os nossos submúltiplos, eles são as unidades de medidas menores do que a nossa unidade padrão, que é o litro. Para fazer, então, conversões, como é que eu faço? Se eu estou transformando para a direita na nossa tabela de conversão, a gente vai fazendo multiplicações por 10. Por que por 10, professora? Porque esse é o nosso sistema de numeração, que é o sistema decimal, contado de 10 em 10. E se eu estiver, então, transformando para a esquerda, então, significa que eu vou dividir, né? E dividindo por 10, ou posso dividir direto por 100, posso dividir direto por 1.000, posso dividir direto por 10.000. Depende da quantidade de casas que eu estou relacionando uma unidade de medida com a outra. Então, pessoal, fechamos aí hoje com vocês esse lembrete, né, das nossas unidades de medida de capacidade. Espero que vocês tenham compreendido, né? E aí, a gente fecha aí a nossa parte da matemática da nossa unidade 2. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham relembrado tudo. E por hoje é isso. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!